paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. No dia de hoje, com esse vídeo especial de um homem muito especial que marcou várias gerações, São João Paulo II. E por qual razão falar dele no dia de hoje? Primeiramente, temos a memória litúrgica de São João Paulo II no dia 22 de outubro. E também completam-se 44 anos da primeira visita de São João Paulo II ao Brasil. Certamente, essas 4 visitas, o povo brasileiro, os católicos aqui do Brasil, foram abençoadas por essa ilustre presença. O Papa Peregrino, incansável nas suas visitas, até os últimos momentos, mesmo fragilizado corporalmente, se mostrava grandioso em espírito. E vejamos alguns trechos da visita do Papa aqui no Brasil. Abraço neste momento, ao menos em espírito, cada pessoa que vive nesta pátria brasileira. O Papa pensa em cada um. Ele ama a todos e a todos envia um cumprimento bem brasileiro. Um abraço, com este gesto de amizade, recebei os meus votos de felicidades. Deus abençoe o vosso Brasil. Deus abençoe a todos vós, brasileiros, com a paz e prosperidade, a serena concórdia, na compreensão e na fraternidade, sob o olhar materno e a proteção de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E se você gosta desse tipo de assunto, eu peço a gentileza de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, envie em outros grupos, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe aí seu comentário. E o interessante é sobre o Papa São João Paulo II. Ele é um Papa muito popular, por assim dizer, midiático. E quem não lembra dessa música de uma das visitas do Papa no Brasil? Bênção, João de Deus, a bênção, João de Deus, nosso povo te abraça, tu vens em missão de paz, seja bem-vindo e abençoa esse povo que te ama. São João Paulo II visitou o Brasil 4 vezes durante seu pontificado, sendo o país que ele mais visitou na América Latina. A primeira visita ocorreu em 1980, no final do mês de junho, dia 30 de junho até 12 de julho, e ele visitou várias cidades, incluindo Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre. E foi nessa ocasião que ele proclamou a primeira santa brasileira, Santa Paulina. Depois da segunda visita, em 1991, do dia 12 a 21 de outubro, ele participou do encerramento do Congresso Eucarístico Nacional em Natal, Rio Grande do Norte, e também passou por cidades como São Luís, Florianópolis e Vitória. A terceira visita ocorreu em 1997, também no mês de outubro, entre os dias 2 e 6 do mesmo mês,
E o principal motivo dessa visita foi a comemoração do segundo encontro mundial do Papa com as famílias no Rio de Janeiro. E na quarta visita, em 2000, entre os dias 3 e 6 de julho. E esta última visita foi curta e focada na celebração dos 500 anos do aniversário do Brasil. E ele esteve em Brasília e no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Uma outra curiosidade sobre São João Paulo II, que ele teve o segundo mais longo pontificado da história da Igreja Católica. O primeiro pontificado mais longo é do Papa Pio IX, que ficou 31 anos e 7 meses. E São João Paulo II ficou 26 anos e 5 meses. É um dos papas mais influentes da história moderna. Ele viajou extensivamente, foi um líder moral durante a Guerra Fria e ajudou a promover a queda do comunismo na Europa Oriental. E sua santificação rápida refletiu sua popularidade global. Inclusive, o tempo de sua canonização foi rápida, 9 anos após a sua morte, conforme veremos nessa rápida reportagem. Milhares de fiéis foram à Praça São Pedro, no Vaticano, acompanhar a cerimônia histórica para a Igreja Católica. Em uma rara aparição pública, o Papa Emérito Bento XVI foi cumprimentado pelo Papa Francisco. Esta foi a primeira vez na história da Igreja Católica em que 2 papas estiveram juntos na celebração de uma missa. Em sua homilia, o líder atual da Igreja destacou João XXIII e João Paulo II como homens de coragem que trabalharam para renovar e modernizar o catolicismo. In questi due uomini contemplativi delle piaghe di Cristo. Nestes 2 homens, testemunhas da misericórdia de Cristo, manteve-se uma esperança viva, com alegria indizível e gloriosa. Insieme con una gioia indicibile e gloriosa. Esta é a primeira vez em que 2 papas são declarados santos em um mesmo dia. Muitos já chamam este domingo marcante para a Igreja como o Dia dos 4 Papas. O processo de canonização de João Paulo II também é o mais rápido da história, tornando-o santo apenas 9 anos após a sua morte. Já em seu funeral em 2005, os fiéis o declaravam santo súbito, ou seja, santo imediatamente. Isso, com certeza, é em decorrência da vida que ele levou. Ele entregou tudo de si para tudo e para todos, extremamente apaixonado pela humanidade, pelas pessoas, querendo levar o melhor que ele tinha de si às pessoas. Jesus Cristo. E uma certa vez ele foi questionado e até mesmo criticado que ele deveria renunciar do papado, do pontificado. Ele fez um comparativo, dizendo que se Cristo não renunciou, por qual razão ele deveria então renunciar? Ele levou até o fim. Isso já é um estado de santidade, esse compromisso. Um exemplo, uma determinação, não só física, mas uma determinação espiritual. E até mesmo no seu abatimento físico, ele demonstrava a sua ascese, ou seja, a sua elevação espiritual. E vejamos, em seguida, uma curta reportagem do milagre que então levou à canonização do Papa João Paulo II. Floribete Mora, de 50 anos, visita o hospital onde foi diagnosticada com aneurisma cerebral. A costarriquenha foi apresentada pela Igreja Católica como a mulher curada por um milagre do Papa João Paulo II. De acordo com os médicos, a dona de casa tinha poucas expectativas de vida.
mas disse que nunca perdeu a fé. Em maio de 2011, ela acompanhava a beatificação de Carol Wojtyla pela televisão e pediu por sua saúde. No dia seguinte, Floribete conta que as dores de cabeça tinham desaparecido. A cura foi confirmada meses depois, quando a paciente voltou ao hospital para a realização de exames. Para ela, foi um milagre de Deus com a intercessão de João Paulo II. A sua notória popularidade, acredito que se deu, pois ele foi o Papa que mais realizou viagens. Ele visitou 129 países em 104 viagens apostólicas internacionais, um recorde entre os papas. E seu pontificado foi marcado por uma forte ênfase na evangelização global. E ele se tornou um dos líderes mais visíveis no cenário mundial, sendo chamado de o Papa Global. Foi o primeiro a visitar tantas nações em todos os continentes, incluindo algumas com populações católicas pequenas ou perseguidas. E algumas dessas viagens foram bem notáveis, as quais ele visitou Cuba em 1998, Coreia do Sul, Japão, México, Polônia, sua terra natal, e muitos outros países. Foi o primeiro Papa a visitar a Casa Branca, a Sinagoga de Roma e uma mesquita em Damasco, na Síria. Ou seja, com tanta exposição midiática, e ele tinha total e plena consciência disso, traz uma nova perspectiva pastoral. Se nós, nos dias de hoje, temos uma abertura aos canais de comunicação, é devido à influência do Papa João Paulo II. Até mesmo estava pensando, ter esse canal como uma forma de evangelização, querendo ou não, é uma influência desse papel de São João Paulo II. Abrir os espaços de comunicação para a mensagem de Cristo, seja da forma que ela for, eu digo no sentido, há canais mais qualificados e com melhores produções do que esse canal, mas há também uma forma mais singela de realizar a evangelização. O intuito é trazer luz, trazer Cristo às pessoas. E todo esse espírito evangelizador, pastoral de São João Paulo II, com certeza continua a influenciar a igreja nos dias de hoje, assim como as pessoas. Se você perguntar para outras pessoas que tiveram no convívio ou a experiência de pegar o pontificado de São João Paulo II desde o começo, até o fim, perceberam ali as fases e os desafios que ele teve. Certamente desafios internos, eclesiológicos, e também os desafios externos, naquilo que diz respeito à pastoral e à própria evangelização. Além de viajar muito, São João Paulo II foi um dos papas mais prolíficos da história, deixando um legado extenso de escritos, que somam 136 escritos, por assim dizer, que incluem 14 encíclicas, 15 exortações apostólicas, 24 constituições apostólicas, 83 cartas apostólicas, 5 livros de sua autoria. E temos aqui também que lembrar que o Catecismo da Igreja Católica
foi promulgado em seu pontificado. Além de ricas reflexões em discursos e homilias. E o interessante e o privilégio é que nós podemos conferir isso no site do Vaticano. Vejamos. Então, o site do Vaticano é de fácil acesso, inclusive eu vou deixar o link do site na descrição desse vídeo. Então, temos aqui, né, as cartas até as homilias de São João Paulo II, né, desde o seu primeiro ano de pontificado, 1978, até o último ano, né, 2005. Então, temos aqui os exemplos, cartas. O que são essas cartas? São endereçamentos escritos, congratulações de um aniversário, um centenário de uma diocese, um jubileu, algum acontecimento, uma realização de uma assembleia. Ele realiza, escreve essa carta nesse sentido. Não se trata de algo de uma dimensão, né, teológica, moral, mas apenas um escrito, né, de felicitações. Depois temos as cartas apostólicas, que são cartas escritas no sentido de memória, de algo. Vocês vão perceber que elas ficam, boa parte delas, em latim. Nós temos aqui uma em português, então vamos lá. Sei lá, carta apostólica com a qual proclama copatronos de toda a Europa o santo Cirilo e Metódio. Então, por qual carta apostólica? Ele está comunicando a todos de forma apostólica, ou seja, como pontífice de Roma, que agora há uma novidade, aqui está sendo mencionado, né, como copatronos da Europa, né, o santo Cirilo e Metódio. É no sentido informativo, também não tem uma conotação, né, teológica de doutrina. O que nós vamos ter de teologia e doutrina são outros documentos. Agora nós temos as constituições apostólicas. Você fala, o que vem a ser essas constituições apostólicas? É um tipo de documento formal emitido pelo Papa que aborda questões importantes relacionadas à doutrina, à organização e ao funcionamento da Igreja Católica. Então, aqui nós já temos um documento que pode ter, sim, um sentido de caráter de doutrina, geralmente naquilo que diz a doutrina eclesiológica, ou seja, da estrutura da Igreja, e tem uma autoridade significativa e pode regulamentar aspectos da vida eclesial, normas disciplinares ou a estrutura administrativa da igreja. Então tem a dimensão da autoridade, né, o formato, né, e os temas eles podem variar de acordo com a necessidade do assunto que está sendo escrito. Aí temos aí os discursos, né, do Papa, são os discursos na visita a algum país, a algum lugar. E temos aqui as encíclicas. Muitos podem perguntar, né, o que é uma encíclica? Agora sim, as encíclicas elas vão entrar dentro da dimensão teológica e elas remetem, por assim dizer, a toda a visão do pontificado. Então, a carta encíclica, né, do termo latino litere encycliae, é o meio pelo qual o Papa exerce seu magistério ordinário. Como assim, magistério ordinário? Abordando diversos temas doutrinários ou morais, incentivando devoções e condenando erros, e os fiéis sobre os perigos à fé provenientes de correntes culturais e leis, entre outros. E essas cartas têm, né, formalmente o valor de ensinamentos direcionados à Igreja. No entanto, quando tratam de questões políticas, econômicas ou sociais, normalmente são direcionados não apenas aos católicos,
mas também a todas as pessoas. E essa prática foi iniciada, né, pelo Papa São João XXIII, né, com sua encíclica Pater in Terris, né, A Paz na Terra, em 1963, assim como, né, a própria encíclica, né, do Papa São João Paulo II, né, Veritatis Splendor, em 1993. Então, o Papa saúda os bispos em sua abertura, embora tenha a intenção de que a encíclica sirva como instrução para todos os fiéis. Então, isso ocorre porque os bispos são os pastores encarregados de ensinar a doutrina aos fiéis. Então, a encíclica se trata, né, de doutrina. Então, vamos ver aqui essa encíclica de 1993, como eu já mencionei, né, o formato. O que quer dizer veritatis splendor? O esplendor da verdade. Brilha em todas as obras do Criador, particularmente no homem criado à imagem e semelhança de Deus. Então, trata a dimensão com textos bíblicos, a questão das escrituras. Então, tem a dimensão da exegese, tem a dimensão teológica, tem a dimensão da filosofia cristã, assim como a hermenêutica. Então, nesses escritos, ao longo do pontificado, aquele pontífice, ele vai, por assim dizer, costurando as suas ideias. Depois das encíclicas, as exortações apostólicas. Eles falam que vem a ser uma exortação apostólica. Ela, por assim dizer, são documentos menos solenes que as encíclicas, contendo recomendações dirigidas a um determinado grupo de pessoas, para o clero, né, por exemplo, e são geralmente promulgadas depois da reunião do Papa em um sínodo de bispos. Por exemplo, vamos colocar aqui uma de um antecessor de São João Paulo II, a Evangelii Nuntiandi, de São Paulo VI, em 1975, sobre a evangelização do mundo moderno. E as exortações apostólicas aqui de São João Paulo II são numerosas. Não vou ficar falando de todas elas. Mas, como eu já disse, ela traz uma orientação ao clero. Tanto que, se nós pegarmos aqui os termos, e aqui estão em latim, ela, Ecclesia em Europa, de 2003. O que é Eclésia? A igreja na Europa. Então, se trata de uma questão do clero. Tem muito de uma dimensão eclesiológica. Vamos pegar a última, né, que foi Pastores Gregis, que traz Pastores Gregis, que quer dizer pastores do rebanho. Então, ele traz uma orientação. Por que é exortação? É uma como já referi aqui, é uma orientação para o clero, do clero, traduzindo aqui de forma mais simples, se arrumar para tratar de quem? Das ovelhas. Então, a exortação é para conduzir, né? Ele sendo, né, o bispo de Roma, traz essa dimensão de conduzir os demais bispos e os bispos, o seu clero local. Aí temos as homilias, né, desde 1978, e assim vai. Então aqui fica esse convite, né, de entrarem no site do Vaticano e procurarem. É bem interessante, porque aqui nós conseguimos ter uma dimensão, né, do que foi o pontificado de São João Paulo II, naquilo que diz respeito à sua, por assim dizer, produção intelectual. E gostaria aqui de chamar ainda mais atenção a alguns desses documentos, que são assuntos que até atualmente
continua tendo uma discussão. Dentre as encíclicas de São João Paulo II, um dos destaques é a Fides et Ratio, a fé e razão. Foi escrita em 14 de setembro de 1998. E no documento, o pontífice leva os fiéis a refletirem sobre o conhecimento de si e da verdade plena que é Deus. Uma forte influência de Santo Agostinho nesse escrito, na filosofia agostiniana. E ele afirma que foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade, de conhecer Deus, de modo que, conhecendo e amando, o ser humano possa chegar ao conhecimento pleno da própria verdade. E temos aqui também uma influência tomista, né, de São Tomás de Aquino. Chama atenção também aqui a um outro documento que já foi alvo de questionamentos, é a Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis, que é exatamente sobre a ordenação sacerdotal. É uma carta apostólica de 22 de maio de 1994, onde o Papa afirma: declaro que a Igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. E por que eu estou mencionando que esse assunto é assunto recorrente, muitas vezes, com o atual pontífice, né, o Papa Francisco, onde sempre ele é questionado e ele dá a negativa. E ele traz essa negativa daquilo que diz a respeito, né, do próprio magistério da Igreja, né, da tradição da Igreja. E com o documento, né, João Paulo II, ele esclareceu a questão da ordenação sacerdotal reservada a homens, mas não deixe de destacar a importância da mulher. De quem que ele menciona? A Virgem Maria, Mãe de Deus. Lembrando que o fato dela não ter recebido a missão própria dos apóstolos, nem o sacerdócio ministerial, não pode significar uma menor dignidade, nem uma discriminação a seu respeito. É que hoje em dia a negativa ela é tratada como uma discriminação, mas não é a questão. Negar algo não se trata de discriminação, mas hoje, com a relativização de muitas coisas, cria-se um conceito de que o fato de que há uma reflexão, um entendimento sobre aquilo, né, as pessoas criam um paralelo, né, de teorias não muito fundadas, nem fundamentadas, e cria-se a confusão. Então, aqui ele já esclareceu. Eu também gostaria de chamar a atenção aqui a Constituição Apostólica, né, Pastor Bonus, sobre a Cúria Romana, mas por qual razão falar dessa Constituição? Lembra que eu falei de Constituição, se trata mais da questão eclesial. Quando estou falando de eclesial, é uma questão eclesiológica, e esse documento tem tido destaque nos últimos tempos, já que o atual pontífice, né, o Papa Francisco, criou uma comissão que estuda uma reforma profunda no documento. Você fala, como assim? Vejamos bem. Se o Papa Francisco é um Papa reformador, e muitos encaram a reforma como se ele estivesse descaracterizando a Igreja, não é isso. A reforma eclesiológica ela tem uma outra dimensão. Os alicerces da Igreja não estão sendo abalados, como algumas pessoas gostam de ficar proferindo por aí de forma bem errada, e muito menos ele está mudando a doutrina, né? Se trata de uma questão estrutural e eclesiológica. Então, é um documento também interessante para leitura. E assim, São João Paulo II ele escreve exatamente sobre vários assuntos. Ele escreve, tem uma exortação apostólica de 1981, a Familiares Consortio. Muito interessante essa exortação, né, sobre a missão da família cristã no mundo moderno. Isso de 1981,
E os desafios continuam, ainda mais nos dias de hoje, a família constantemente sendo atacada. E ao dizer aqui, é exatamente a família constantemente atacada, é uma desconfiguração das questões familiares, mas ele entra na problemática, até uma problemática filosófica, né, dos vários fatores que levam exatamente esses ataques à família. Né. Tem uma outra exortação apostólica aqui, que é no seu segundo ano de pontificado, 1979, Catequese Traidei, que sobre a catequese no mundo contemporâneo, ou seja, ele já tinha uma preocupação, e essa preocupação ela é notória e evidente, né? Os desafios da igreja são constantes, os desafios da evangelização. Ou você acha que as questões do mundo de hoje, elas têm que ser vistas como eram vistas há 500 anos atrás? E ao dizer isso, nós estamos falando de didática, nós estamos falando de pedagogia, nós estamos falando da questão do pastoreio em si. Não estamos falando de mudança de doutrina. Porque até por uma questão antropológica, nós ficarmos tratando as questões, né, do mundo de hoje, os desafios, com uma linguagem, com uma postura de 500 anos atrás, aí nós não vamos ter êxito na própria dimensão de evangelização. Então, todos esses documentos, né, todas essas exortações, são frutos de uma preocupação naquele momento vivido, mas certamente continuam a enriquecer, né, a dinâmica da igreja nos dias de hoje. Eu poderia aqui me estender sobre vários assuntos desse gigante dos tempos modernos, mas gostaria de fazer 2 convites. O primeiro, se você leu pouco sobre São João Paulo II, convido você a ler mais as encíclicas, as cartas apostólicas, enfim, os documentos deixados pelo Papa São João Paulo II, assim como os 5 livros de sua autoria. E o segundo convite é que, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe com outras pessoas, deixe aí seu comentário, sugestões de novos temas. E mais uma vez, agradeço pela atenção. São João Paulo II, rogai por nós, paz e bem.